Bora! Apitando o nosso juiz aí. Como é que apita, juiz? A hora que você apitar, a gente vai, hein? Vamos começar. Aê, show de bola, ó. Palmeiras, minha gente. Tem palmeirense feliz da vida aí? Palmeiras pulou pro G4, estava em quinto, estava meio esquecido. Ele tá sempre nos primeiros, né? Então chegou agora finalmente no G4 e você já vai ouvindo a gente dando as notícias aqui e já vai comentando também, tá? Sua participação aqui pelo 997450940. Já vamos botar o telefone, porque você vai mandar no zap de graça, foto, vídeo, mensagem, o que você quiser para cornetar, para falar bem, para falar mal, fica à vontade, viu? Esse espaço é seu. E aí, além de Palmeiras, que pulou para o G4, tem o São Paulo também, que venceu o Corinthians no Morumbi, Santos, que voltou de Mirassol com derrota por 3-0, Red Bull Bragantino perdeu, mas segue, né, como o melhor paulista na tabela de classificação. E não faltam gols na edição de hoje do nosso Esporte Record Interior. Vamos começar então com os da Série A do Campeonato Brasileiro. Roda aí. Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentaram em jogo de muitos gols. Lucas Evangelista abriu o placar após escanteio. Hulk empatou em linda cobrança de falta. O Palmeiras fez o segundo com uma ajuda do zagueiro Júnior Alonso do Atlético. Mas Maurício ampliou para os donos da casa. E Hulk descontou mais uma vez com um belo chute de falta, mas não foi suficiente. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. São Paulo e Corinthians se enfrentaram no clássico majestoso no Morumbi. O tricolor paulista venceu com 2 gols de Luciano em menos de 5 minutos. O São Paulo voltou a vencer pelo Brasileirão depois de 5 partidas e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Corinthians estacionou no 10º lugar. O Santos foi até Mirassol e acabou derrotado por 3-0 pelo time do interior paulista. Chico da Costa aproveitou o desvio após escanteio e abriu o placar. Gol do Mirassol na cobrança de escanteio. 4 minutos depois, Carlos Eduardo cruzou na cabeça de Reinaldo, que ampliou para os donos da casa. Ainda deu tempo de Christian fazer mais um golaço de fora da área. Depois do jogo, Neymar foi questionado sobre sua condição física e não gostou nem um pouco da pergunta. Queria que você falasse como é que você está fisicamente, né, depois dessa parada que teve. Isso. Não, só para saber se você está bem. Vezes, E o que faltou hoje para o Santos na partida de hoje? Faltou tudo. Por isso que o placar foi de 3-0. Acho que nós não fizemos nem metade do jogo contra o Flamengo. Na marcação, eu digo. O líder do campeonato, Cruzeiro, venceu com mais uma goleada. Gabigol foi o destaque da partida com 2 gols. O Internacional recebeu o Ceará e venceu pelo placar mínimo. Alan Patrick fez o único gol da partida. No confronto entre Vitória e Red Bull Bragantino, Vitória venceu por 1-0 com esse golaço de Renato Kaiser. E o Botafogo visitou o Sport na Ilha do Retiro e venceu com um bonito gol de Cuiabano. Tá aí os gols desse fim de semana, gente. Fim de semana, aliás, agitadíssimo, né? Mexeu na tabela de classificação. Então, o Cruzeiro tá lá em cima, é o líder por enquanto, né? Flamengo em segundo. E aí, na sequência, Bragantino, Palmeiras, Botafogo e Bahia. Esses são os 6 primeiros, o G6 até o momento, que garante vaga na Libertadores por enquanto. Porque tem muita água ainda para rolar, gente que sobe, gente que desce, a gente vai acompanhando, viu? Você viu aí que o Luciano salvou São Paulo, né? O camisa 10, minha gente, entrou na lista dos melhores artilheiros do tricolor. E a gente teve aí também, infelizmente, a fratura desse outro jogador, minha gente. 3 vértebras, vou te dizer, o Oscar, a hora que foi dividir a bola, acabou caindo de mau jeito. E 3 vértebras foram comprometidas. Agora ele pode desfalcar o tricolor, para você ter uma ideia, por cerca de 2 meses, um desfalque e tanto. Vamos ver como é que vai ser essa sequência, né? E finalmente o Palmeiras venceu em casa, né? Palmeirense feliz da vida depois de um jejum aí de mais de 5 jogos sem vencer em casa. Aliás, o Abel última vez falou, não, fora de casa a gente é ótimo, mas dentro esquece. Por enquanto, né? Porque tudo muda no futebol. Agora, o Neymar, você viu a pergunta que ele fez aí?
E qual que é a sua análise da resposta dele? Porque, de novo, 500 vezes essa mesma pergunta, falando sobre o meu estado físico. Mas vai perguntar o que também? Vamos lá, vou defender aqui os jornalistas, os repórteres, diante de uma situação como essa, 3-0 em cima do Mirassol. Cadê o Neymar para salvar esse jogo? Cadê? Não apareceu. Será que é por causa do físico? Primeira pergunta que rola, por mais que ele já tenha respondido 500 vezes. E ele até disse em alguns portais que não está 100% fisicamente diante desse jogo de ontem. E tem muita gente criticando a postura imatura do Neymar, viu? Que ele se rendeu às brincadeiras ali da torcida, ficou pistola com esse resultado. Não sei se você acompanhou esse jogo aí em algum momento, mas a zoação rolou solta, minha gente. Também na casa do Mirassol, desbancando desse jeito o próprio líder aí do Santos, do Peixe. Neymar, minha gente, ficou nervosão. Teve até jogador do Mirassol que comemorou o gol no estilo Neymar, fazendo aquela carinha que é característica dele. E ele, né, foi chamado de imaturo diante das reações, diante não só dos jogadores, mas também da torcida. Qual que é a sua opinião? 9974509040, quero te ouvir, tá? E ontem teve Fla-Flu e mais um capítulo nas histórias dos clássicos nacionais. Sabe como? Vou te explicar, viu? Na semana passada, a gente mostrou aqui duras críticas do técnico Felipe Luiz do Flamengo contra o atacante Pedro. Lembra que eles não estavam se bicando aí? E, em resumo, a reclamação era de falta de empenho do craque. Aí veio o jogo de ontem, Flamengo versus Fluminense, e adivinha quem resolveu a partida? Conta aí, Karim Meneguinho. Mais de 58 mil torcedores vieram ao Maracanã para o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense. O primeiro tempo teve poucas oportunidades de gol. A primeira finalização do jogo foi do Fluminense com Bernal nos últimos minutos do primeiro tempo. A segunda, de uma cabeçada forte do zagueiro Léo Ortiz para o rubro-negro. As torcidas tentavam ajudar do lado de fora, até que a do Flamengo gritou mais alto quando viu que Pedro teria uma nova chance. Em 10 minutos em campo, Pedro resolveu. Depois da cobrança de escanteio, ele empurrou para o gol de Fábio, que não conseguiu parar o centroavante. O Flamengo chegou a 30 pontos e encostou no Cruzeiro, primeiro colocado. Já o Fluminense encerrou a rodada na 8ª posição. É tipo isso, viu? Você tá com seu chefe ali na tua orelha falando, vocês não estão se bicando, ele te dá um trabalho, te dá uma missão, você fala, agora eu vou provar meu valor. Você vai ter que engolir o que você falou. Basicamente isso. Foi dessa forma que ele viu, mas fez e decidiu, né? Pedrão mostrando para o que veio aí, independentemente da relação com o técnico. E até agora a gente não sabe se ficou melhor ou pior. Acho que não, né? Será que melhorou? Não sei. Gente, falando em relação no trabalho, já viu aquele dia, não sei se você teve um dia aí na sua vida, que nada deu certo no seu trabalho? Eu já tive dias assim, viu? E no sábado foi a vez do pessoal do Ituano passar por isso. Solta aí as imagens da Série C do Campeonato Brasileiro, diretor. Olha só, minha gente, presta atenção, aos 41 do primeiro tempo, o Igor Maduro, do Botafogo da Paraíba, arrancou com a bola e fez aí abrindo 1-0 nesse jogo contra o Ituano. Começou aí, aos 41 do primeiro tempo. Novamente para você no replay, acelerou com a bola, arrancou e o goleiro, né, ficou só a ver navios. Aos 32, mais uma vez para você no replay, então, para você aí. E aos 32 do primeiro tempo, ó lá, mais um lance, minha gente. Silvinho, do Botafogo da Paraíba, fez 2-0. Ó lá, aos 42 do primeiro tempo, mais um gol. Silvinho aí fazendo o Botafogo. Opa, andou tudo aí, né? Vamos voltar, minha gente? Vamos voltar porque eu perdi aí as contas. Volta aqui para mim, por favor. E eu vou pedir para o TP voltar até um pouquinho aí, na hora que eu começo a narrar os gols. Porque eu estava seguindo a sequência aqui e a gente perdeu um pouquinho. Pode ser? Vocês voltam aqui para mim, por favor? Que eu quero trazer em detalhes para todo mundo essa história do porquê que não deu certo esse jogo aí, naquele dia que o Ituano tinha que resolver, mas não resolveu, tá? Então vamos voltar aos gols e eu vou trazer para vocês agora a narração na sequência, pode ser? Começa aí pra gente então novamente, vamos voltar para você entender essa novela. Primeiro gol então, aos 41 do primeiro tempo, Igor Maduro fazendo aí Botafogo da Paraíba 1-0, tá? Aos 41 do primeiro tempo.
no replay para você esse lance. Olha lá. Pode subir o som, minha gente. Tá aí mais uma vez. Isso. Esse foi o primeiro gol. Aí, aos 30 do segundo tempo, Ramon, minha gente. Olha só o que aconteceu. Mais um gol. Ah, esse é o primeiro ainda que tá repetindo para você. Agora sim, ó. Ramon perdendo o pênalti para o Ituano aos 30 do segundo tempo. Quando era para começar a ganhar, não deu, perdeu o pênalti. Aí, aos 32 do primeiro tempo, ó lá para você, agora sim, Silvinho do Botafogo da Paraíba abriu para 2-0. E aí já é do segundo tempo, tá, minha gente? Do segundo tempo para você, Silvinho fazendo 2-0 nesse lance aí. Beleza? Sobe o som. Futebol! Show, pronto. E aos 42 do segundo tempo, Silvinho também fazendo mais um. Olha lá, jogou para a área, ele resolveu e aproveitou. Esse Silvinho fez o nome, hein? Botafogo da Paraíba. Olha lá, fazendo 3-0, gente. Apitando o árbitro, então, finalizando esse jogo. Ituano como 10º colocado fora da zona de classificação, infelizmente. Foram 6 rodadas para o fim dessa primeira fase. E aí é o seguinte, a gente quer ouvir o técnico, o Mazzola Júnior, do Ituano, porque teve um dia daqueles, hein? Fala aí, professor, que dia foi esse? Vamos lá, vamos levantar a cabeça. 3 situações, vamos dizer assim, muito difíceis no jogo, né? E mesmo antes da expulsão do Matheus, a dizer que o lance que o Matheus expulsou, a bola está no nosso campo de ataque. E nós vínhamos muito bem no jogo. Vamos fazer um grande jogo. E eu fico com essa imagem que eu fiquei dos 18, acho 15 minutos, 12, sei lá quantos minutos estava, desses 15 primeiros minutos do Ituano completo, né? Com seus principais jogadores em campo, que nos dá um alento para essa reta final da primeira fase. Aconteceram, vamos tomar como acidentes, né? Que acontecem no jogo de futebol, mas infelizmente você ter 3 acidentes num jogo só, você merece ser punido do jeito que nós fomos, com resultado elástico, né? Mas no meu modo de entender, um pouco mais pesado do que deveria ter sido. Palavras duras, hein? Mazzola Júnior aí com palavras duras. E no começo, vamos lá? Vamos erguer a cabeça? Vamos respirar, porque a vida continua, né? Afinal, temos muita coisa pela frente ainda. Mas, como disse ele, aí, o resultado foi merecido diante das questões que ele apresentou sobre o Ituano. Para um técnico falar assim, as coisas não estão nada boas, né? Você aí torce pelo time de Itu, traz para a gente na participação 997-450940 até a sua análise do que você acha que está acontecendo por aí, viu? Aliás, sempre com muita dificuldade o Ituano, notícias nada animadoras aqui no nosso Esporte Record Interior, hein? E o São Bento, minha gente, o São Bento também está numa situação complicada. Foi lá para Piracicaba e ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Só que mesmo assim não conseguiu vencer, Dá só uma olhada aí nesse jogo, aos 18 do primeiro tempo, a gente começa com a expulsão do zagueiro, do 15, o Almir. E aí veio aos 41 do primeiro tempo, o primeiro gol com João Vitor fazendo aí essa arrancada lá de esquerda no cantinho do gol 1-0. E aos 43 do primeiro tempo, o David Ribeiro aproveitou que a bola quicou, sobrou para ele, o goleiro pegou, mas ele continuou, foi firme e fez a bola entrar. Olha lá. Partida contra o 15, minha gente, 15-2-0 nessa altura do campeonato. E 43 do segundo tempo, finalizando aí Raniel, fazendo para o São Bento. Estão diminuindo esse placar em 2-1. E para finalizar, o São Bento ainda teve essa chance aí, ó. Olha lá, goleiro rebateu, depois o jogador tentou e nada, viu? Nada, não deu. O São Bento teve essa chance, mas acabou desperdiçando. 2-1, mesmo com um jogador a mais, perdeu em Piracicaba para o 15 de Piracicaba.
Agora, Diego Coelho deu uma entrevista depois do jogo, né? O técnico do São Bento estava visivelmente chateado. Fala, professor. A derrota é ruim, toda derrota é ruim, mas essa dói mais porque a gente não teve condições nem competência para fazer com que um a mais fosse algo de bom para nós, né? Os jogadores tentaram de tudo, nós tentamos de tudo, infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols. E agora é pensar já no Paulista, esquecer esse jogo, voltar para casa, ficar com a cabeça fria para a gente fazer uma boa semana para ganhar o próximo jogo. Tudo que eu não consegui fazer com que o meu time fizesse os gols, foi isso que aconteceu. A gente tem que entender que às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. E eu me cobro muito com isso, eu assumo tudo que tem de responsabilidade sobre esse jogo, porque com um a mais a gente tem que ganhar o jogo e a gente não conseguiu fazer por onde. Precisamos de novidades, de coisas boas, né, gente? Queremos, em breve, gostaríamos de que essas palavras se tornassem aí realmente executadas pelo professor. Triste, visivelmente abalado, mas vida que segue, tem mais jogo pela frente, tem um time todo aí para ser trabalhado, né? A gente quer dar boas notícias por aqui sempre. E vamos falar de o fim de um jejum. O Linense, minha gente, estava tranquilo, só que não, viu? Porque não fazia nenhum gol, não fazia nada assim que melhorasse a situação dele, para colocar para vocês as claras. Mas recebeu o Araçatuba e aí finalmente venceu a primeira. Chegou, gente, a primeira na Copa Paulista, finalmente, hein? Aos 28 do primeiro tempo, olha só quem abriu o placar para você. Abrindo aí pela direita, cruzou no meio e pronto, gente. O Badi fez a Linense 1-0. Olha os jogadores comemorando, claro, tem que celebrar, gente. Aos 36 do primeiro tempo, pênalti nesse lance aí para o Araçatuba. E olha só, quem aproveitou foi o Misael, com dancinha da comemoração. Tem sobe som? Pode subir aí. A dancinha dele, Araçatuba empatando, gente. 1-1 nessa jogada aí do pênalti. Aos 15 do segundo tempo, o Badi, de novo, hein? De novo. E de falta fez bonito. Linense 2-1. Eita, Linense! Agora aproveitou, hein, filha? Aproveitou. Tava com um grito entalado na garganta. Fim de jogo, hein? Fim de jogo. Ganhou. E agora é o quarto, entrando na zona de classificação e deixando o Noroeste na lanterna do grupo. Vamos atualizando mais para você, inclusive sobre o Norusca, até o final dessa semana, viu? Porque tem jogo do Norusca, da Maquininha Vermelha essa semana. E pela segundona do Campeonato Paulista, o Acisense perdeu lá em Limeira no finzinho do jogo. 5 gols na partida entre o Falcão do Vale e o Independente. Vamos dar uma olhada nesses gols, então. Começando com esse lance perigoso aí, ó. Aos 11 do primeiro tempo, abriu aí, na verdade, o jogo, né? E esse lance perigoso, aos 11 minutos do primeiro tempo, ó lá. O que aconteceu, minha gente? O goleiro rebateu, aí agora na sequência veio a cobrança, bola na área e foi, hein? Foi todo mundo pra lá, mas não adiantou muito não. Aos 11 do primeiro tempo, Vitinho abriu o placar fazendo Independente 1-0. Olha lá, na cara do goleiro, não teve muito o que fazer, zagueirão falhou também ali e comemoração. Aos 17 do primeiro tempo, o PC, olha lá, cobrança de escanteio, olha só como a bola sobrou ali e ele veio e aproveitou. PC marcou para o Acisense, empatando em 1-1. Bola bateu no jogador do time contrário, né? E aí ele aproveitou, sobrou e fez. Agora para você, na continuação, gente, olha lá a comemoração deles. Aos 32 do primeiro tempo, Gabriel Hilário, também novamente ali na cobrança, jogou para dentro da área e aproveitou, hein, de cabeça. Mais um gol de cabeça saindo aí, dessa vez do Independente, 2-1. Olha lá o goleirão. Ei, goleirão, pulou que só nesse jogo, hein? Mas não deu, fi. 48 do primeiro tempo, Fernando, Acisense empatando em 2-2. Será que foi emocionante esse jogo? Foi toma lá da cá, toma lá da cá. Vai um, depois vai o outro. Olha lá no cantinho do gol, parece que não ia entrar, mas entrou. Eles comemoraram que só, viu? E como foram 5 gols, agora para você o último prometido, aos 51 do segundo tempo, Alanzinho fechando o placar
pro Independente. Mais uma vez cobrada de escanteio aí, ó. E pra dentro da área. Foi bonito, hein? Aliás, muitos de escanteio, né? Cobrança aproveitou mesmo. E, ó, apesar dessa derrota aí, ou melhor, mesmo com ela, o Independente segue em segundo no grupo 4. Tá aí, portanto, para você, Independente e Assis. Bora agora virar nossa bolinha? Vamos falar de basquete, minha gente? Porque... essa notícia eu não queria dar aqui não, viu? Eu tava torcendo para essas meninas, minha gente. Fim da linha pro Ourinhos na Liga de Basquete Feminino, depois de 10 anos voltando aí para esse campeonato. Mas eu vou te contar que não faltou torcida no ginásio Monstrinho no jogo 3 do playoff contra o São José. Cada time, minha gente, já tinha vencido uma vez, tá? Então esse era o desempate das quartas de final. Foi um jogo duro, você imagina, né? Era um mata-mata, valendo tudo ou nada. Jogo tenso, jogo digno de uma decisão. Esse é o principal campeonato do basquete feminino brasileiro. E o equilíbrio foi tamanho que sabe quanto que foi o placar? 62-62 no tempo normal. Aí veio a prorrogação e as visitantes tiveram mais tranquilidade. Acabou saindo com pouca diferença. 74-71 para o São José, que avança para a semifinal e, infelizmente, Ourinhos se despede, viu? Agora o time do Vale do Paraíba vai pegar o Sampaio Correia e na outra chave ficaram o César Araquara e o Campinas. Mas eu quero aplaudir, vamos aplaudir todo mundo aqui, ó. Vamos aplaudir essas meninas, minha gente, porque as meninas de Ourinhos, foi bem bacana, né? Retornaram, sim, tem que aplaudir, porque elas retornaram ao Brasileirão de basquete feminino. Só esse retorno já é uma grande vitória depois de uma década. Esse campeonato terminou para a equipe nas quartas de final, olha só onde elas chegaram. Então deu para sentir um gostinho de que muitas outras histórias do Ourinhos Basquete ainda vão ser conquistadas, eu acredito, viu? Vitórias serão conquistadas, histórias serão contadas. Então, valeu, viu? Valeu, meninas, valeu, torcida, valeu, comissão técnica, valeu, diretoria, valeu todo mundo que ajudou o Ourinhos a chegar até aí, viu? As próximas, minha gente, as próximas cestas do basquete aqui na região, sabe quando elas vão acontecer? No Campeonato Paulista, que já começa agora, no dia 1º de agosto. Falta pouco para acabar o mês de julho, né? Passa rápido. E o Bauru Basquete e a Liga Sorocabana estão na divisão especial. O Tatuí Basquete e o Assis estão logo abaixo na divisão de acesso. Olha quanta gente representando a nossa região. E claro que o mercado está agitado com isso. O Bauru Basquete tem mais um reforço confirmado chegando aí. É o Vinícius Mogi, o mais novo contratado do Dragão. Ele que tem 23 anos, tem 1,90 de altura e passagem de destaque pelo Paulistano, onde foi campeão das 2 últimas edições da Liga de Desenvolvimento de Basquete. Essa liga é uma espécie de categoria de base do basquete nacional e ele chega com moral, ele tá com moral. Na temporada passada, a média de pontos dele foi de 13,8 por jogo. 13, minha gente, é uma nota muito boa. Pra você ter uma ideia, os grandes nomes que a gente conhece do basquete fazem em média 17, 18, 13. É muito bacana, é quase lá, é muito bom mesmo. O Bauru Basquete, que já tinha o ala Wesley Mogi, certo? De Mogi Guaçu. Agora também tem o amador Vinícius Mogi, que é de Mogi das Cruzes. Então não confunda, vai ter Mogi para tudo quanto é lado na próxima temporada do Bauru Basquete. E virando a nossa bolinha, vamos falar de vôlei, porque enquanto uns chegam, outros acabam indo. E essa notícia chegou como uma bomba para os torcedores do SESI Bauru, né? Tem craque deixando o voleibol masculino do SESI. É ele, o Lucas Bergman, ele sempre simpático. Recentemente, ele renovou o contrato com o SESI, a gente até anunciou aqui, mas ele vai mesmo jogar na Itália. O Piacenza pagou a multa rescisória e levou o jogador da seleção brasileira. O Bergman chegou ao SESI há 5 anos, quando ainda estava nas categorias de base, e o time ficava em São Paulo. Então, construiu uma carreira e tanto, viu? De lá para cá, ele se tornou titular. Como é que você se vê aí no meio desses grandes também, tendo tantas responsabilidades, tantos títulos já passando por grandes nomes aí? Como é que você se encontra em quadra? Você acha que você é uma liderança ali?
entrevista que eu fiz justamente com o Lucas Bergman, porque nessa altura, minha gente, eu com 1,60, ele passando dos dois, com 2,3 metros, claro que eu aproveitei e dei uma tietada nele ali, eu aproveitei mesmo, porque, minha gente, de lá para cá, de São Paulo para cá, ele se tornou titular da equipe, ele foi campeão da Superliga, ele se tornou jogador da seleção e até disputou uma Olimpíada. Ele representou demais aqui o nosso SESI Bauru. Então, de todo o meu coração também, boa sorte, viu? Boa sorte para você. Lucas Bergman, que aos 21 anos já está voando, já está atravessando o oceano e está indo lá para Piacenza, na Itália. A gente ainda vai ouvir falar muito do Lucas e, claro, lembrar que ele é nossa cria daqui da cidade de Bauru. E, ó, vamos agora, minha gente, falar de um evento que está chegando com tudo. Você gosta de praia? A praia está chegando em Bauru. Roda a vinheta. Nessa semana, sextou, hein? Com mais uma etapa do Circuito Record de Beach Tênis, gente. Mais uma semana aí de etapa do Circuito Record de Beach Tênis e chegou a vez de Bauru receber a competição mais charmosa das areias da nossa região. Sim, é sucesso, já pegou, tá em tudo quanto é lugar e tem muita gente praticando esse esporte. E onde que vai acontecer aqui em Bauru? Na Associação Luso Brasileiro. Se liga como é que é esse espaço, eu estive por lá. As areias da Luso Bauru prometem esquentar neste fim de semana, começando na sexta-feira à noite. As amigas Giovana e Bruna estão na expectativa. É a primeira vez que vamos participar e muito feliz de estar em casa, né, no Luso. E o beach já está na vida de vocês há quanto tempo? Quando que aconteceu esse match? Então, comigo fazem uns 7 meses que eu comecei a fazer aula com o João aqui no Luso, por conta da minha amiga, que me trouxe pra cá. E eu tô muito feliz, é viciante. A gente faz uma aula experimental e depois não quer mais sair do beach. Em 7 meses já dá pra competir assim? No iniciante dá. A gente vai começar como iniciante, então dá pra competir. De repente vem prêmio? Estamos na expectativa, né? Tem que entrar, tem que tentar e dar tudo de si. A Flávia também vai participar. Interrompemos o treino dela rapidinho para saber sobre o amor por esse esporte que ela pratica há quase 2 anos. O legal do beach é que qualquer pessoa consegue jogar. Então, assim, entrou na quadra, consegue bater na bolinha, consegue fazer um saque, é muito sociável, é legal que você tem uma dupla, então você consegue se divertir, conversar. Então, assim, desde criança, né, até adulto, assim, até idosos, assim, conseguem jogar e se divertir bastante, eu gosto muito. O Circuito Record de Beach Tênis já passou por Lins, Botucatu, Guarantã, Pederneiras, Marília e São Roque. Essa é a 7ª etapa e já é a maior em inscritos. Mais de 360 pessoas já garantiram a participação. Para receber tanta gente, a Luso Bauru está até reformando parte do espaço. Por aqui são 11 quadras profissionais com infraestrutura completa. É uma estrutura enorme, né? Uma arena, que a gente chama Arena Luso Bauru, complexo de 11 quadras, todas elas profissionais, que cada dia tem mais crescido essa modalidade, e é uma modalidade que agrega a família, né? Então é um sonho, é uma conquista enorme para o clube. Então agregou, trouxe a família de volta ao clube. E você vê essa maravilha aqui, que é a integração das famílias. Já é a etapa maior em número de inscritos, né? Como é que vocês recebem essa notícia? É muito satisfatória. Hoje são mais de 360 inscritos e a gente tem ainda alguns dias até o término das inscrições. Nós temos as escolinhas que são voltadas para sócio, inclusive eu e minha esposa, que faz 60 anos que não faz nenhum exercício, agora ela me arrasta. A gente tem 4 professores que são aulas particulares, são todos com os horários cheios, entendeu? Então é uma grande atração, é assim, um esporte muito inclusivo, muito intuitivo e eu convido o seu público a conhecer nossas dependências. Você não vai se inscrever porque está na organização, mas quem sabe ano que vem, né? Eu estou na organização, eu e mais o pessoal da diretoria,
Mas eu tinha vontade, mas eu não consigo. Eu gostaria de participar com a minha esposa, mas eu sei que numa próxima oportunidade, eu sei que eu com certeza vou participar. É muito bom. É muito gostoso e é muito bom para a cabeça e para o corpo. É isso aí, minha gente. Circuito Record de Beach Tênis desembarcando nesta sexta-feira na cidade de Bauru. É a 7ª etapa para toda a família se reunir, brincar, se divertir, ganhar prêmios em dinheiro, por que não? Sim, em todas as categorias, viu? Desde a categoria básica até a categoria mais avançada e pela idade também. Então você se inscreve? Se inscreva sim. É só acessar o site recordpaulista.com.br, tá? Acesse aí recordpaulista.com.br, faça a sua inscrição de toda a sua família e divirta-se, porque enquanto você se diverte nas areias, a gente registra e traz também aqui no nosso Esporte Record Interior esses resultados. Essa festa do esporte é a Record Paulista de mãos dadas com todo mundo em prol da vida, do esporte, da saúde. Circuito Record de Beach Tênis, você ainda vai ouvir falar muito sobre ele até o final desta semana, viu? Quero te agradecer pela sua participação e desde já pedir desculpas, porque a gente não vai conseguir exibir hoje a sua participação por um motivo bem especial que você já vai descobrir dentro do Balanço Geral. Então fica aí que a gente vai para um rápido intervalo e Alexandre Colim tá de volta aí com uma coisa bem bacana para vocês. A gente já volta.